Oi, gente, tudo certo? Hoje eu tô aqui para compartilhar contigo 6 hábitos que eu tenho para uma rotina mais leve e equilibrada. Eu sempre gosto de trazer esse tema aqui, leveza e equilíbrio na rotina, porque para mim, assim, já deu de falar, de associar produtividade e organização à sobrecarga, àquela coisa de tu tá sempre fazendo alguma coisa, porque isso é totalmente o oposto do que eu ensino aqui. Então, eu quero te ajudar justamente a ter uma rotina mais organizada e mais produtiva para que tu tenha mais tempo, leveza e equilíbrio. Então hoje eu vim aqui compartilhar 6 hábitos que eu tenho na minha rotina e que tu pode implementar na tua também para ter mais equilíbrio e mais leveza. Antes de compartilhar quais são esses hábitos, eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, @mmarianamz, e também o Instagram da minha plataforma, que é @vocêprodutiva, onde a gente tem vários treinamentos e produtos para ajudar mulheres como você que querem ser mais produtivas, que querem organizar a sua vida, mas não estão conseguindo nesse momento. Então lá tu vai encontrar tudo o que tu precisa e a gente sempre tem conteúdos novos todos os dias para te ajudar. Então agora vamos lá falar sobre quais são esses hábitos. O primeiro hábito de todos é ter metas realistas na rotina. Sempre que eu falo sobre planejar a rotina, sobre se organizar, um dos principais pontos que sempre surge é: Mari, eu não consigo cumprir tudo aquilo que eu planejo. E muitas vezes isso pode estar acontecendo justamente porque tu tá se cobrando para dar conta de mais coisas do que tu de fato consegue. Então, quando eu comecei a me organizar e a me planejar, eu não sabia muito bem quanto tempo eu levava para fazer as minhas coisas, mas com o passar do tempo a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo aquilo que funciona pra gente. Então, tu vai aprendendo a moldar melhor a tua rotina e as tuas metas de acordo com o que tu consegue fazer. E isso serve tanto para tarefas do dia a dia, então eu sempre recomendo que tu coloque menos coisas, em vez de colocar 10 tarefas, coloca 5 que seja, 3, e aí depois que tu finalizar isso, tu coloca mais. E serve para também hábitos e outros objetivos que tu tenha. Então, se tu tá começando um novo hábito, por exemplo, tu tá começando aí na academia e tu não vai na academia hoje, tu não precisa já começar indo 5 vezes na semana. Pode colocar a meta de ir 3 vezes na semana. Tu não precisa colocar a meta de ler um livro a cada semana, por exemplo. Pode colocar um livro por mês ou ler 10 páginas por dia. Então, tu não precisa ficar colocando metas super elevadas que só vão fazer tu se cobrar e se sobrecarregar. Seja realista e se cobre menos. O segundo hábito que eu tenho para uma rotina mais leve e equilibrada é saber dizer não. Gente, eu sempre tive uma dificuldade muito grande em dizer não, tanto para mim, mas principalmente para outras pessoas. Me conta aqui embaixo se tu tem essa dificuldade. Às vezes alguém te pede um favor, te pede alguma coisa, te faz um convite e tu não consegue negar. Só que toda vez que tu tá dizendo sim para essa pessoa, tu tá dizendo não para ti mesma. Então tu precisa se priorizar. Tu precisa entender quais que são os teus limites. Quanto que tu dá conta de fazer? Não adianta tu sair por aí assumindo um monte de coisa, querendo abraçar o mundo com as mãos, mas acabar se sobrecarregando. Então hoje eu filtro muito os meus projetos, os convites que eu recebo, para que assim eu consiga focar de fato naquilo que é mais importante, naquilo que eu dou conta de fazer, e a gente precisa muito saber dizer não para as outras pessoas. Então esse é um hábito que tu precisa implementar também. O terceiro hábito é saber estabelecer limites na tua rotina. Então quando eu falo de limites, eu tô falando sobre entender aquilo que tu vai permitir ou não permitir na tua rotina. Vou te dar um exemplo bem prático do que eu costumava fazer. Eu costumava trabalhar até a hora de dormir. Eu me sobrecarregava muito. Então, como eu trabalho, tenho a minha empresa, né, tenho a Você Produtiva, eu trabalho home office, pra mim era muito difícil separar as coisas. Separar a vida pessoal da vida profissional e entender que sempre vai ter tarefa para fazer. Então eu tinha aquela mentalidade assim de eu só vou fazer mais uma coisinha, eu só vou adiantar mais uma coisa. E aí quando eu vi, eu tava lá trabalhando até a hora de dormir. Então eu não tinha limites. Hoje eu tenho limites e talvez se tu vai olhar para tua rotina, tu não tá tendo limites muito claros. Então, em relação a horários, em relação àquilo que tu vai ou não vai fazer. Então, um outro tipo de limite que tu pode ter também é com relação a se permitir. Por exemplo, vamos supor que tem um dia que tu não tá tão legal e aí tu decide não ir na academia.
beleza, tá tudo certo, a gente não precisa ser perfeita. Só que aí, no outro dia, tu de novo não tá afim. E no outro dia, de novo, de novo, de novo. E quando vê, tu já tá há 2 semanas sem ir na academia porque tu se permitiu demais. Ou seja, tu não estabeleceu limites pra ti mesma. Tu pode colocar um limite, por exemplo, eu vou me permitir assim, 2 dias seguidos, não fui, tudo certo. Agora 3, aí não dá mais, eu preciso ir. Porque quanto mais a gente vai desistindo das coisas e deixando de lado, mais fácil é da gente perder aquele hábito, da gente voltar pra inércia. Então tu também tem que saber o que tu vai te permitir ou não, para que tu consiga levar uma vida com mais leveza e equilíbrio. Às vezes tem aqueles hábitos que te fazem bem e tu vai se permitindo deixar eles de lado e aí tu vai perdendo essa leveza. Então, quais que são os limites que tu precisa estabelecer? O quarto hábito que eu tenho é de ter momentos inegociáveis para mim. Eu falei sobre isso no vídeo onde eu compartilhei como que eu consigo ter tempo para mim, mesmo tendo uma rotina corrida. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima, mas tem algumas coisas que são inegociáveis na minha rotina e que eu priorizo aquilo ali. Então isso é importante para uma vida leve e equilibrada. Tu saber aquelas coisas que te fazem bem e das quais tu não vai abrir mão. Então para mim, algo importantíssimo é a atividade física. Eu preciso da atividade física para ter uma rotina mais equilibrada, para me sentir bem, para cuidar de mim. Então eu faço isso sempre, é algo inegociável pra mim. Outro exemplo que eu citei nesse vídeo que eu comentei com vocês é das minhas unhas, gente. Tem gente que fala, Mari, tu tá sempre com a unha feita, e sou eu mesma que faço. Mesmo com uma rotina corrida, eu gosto de fazer as unhas. Então, todo final de semana, às vezes em sexta, às vezes em domingo à noite, enquanto eu tô vendo série, eu vou fazendo minha unha. Pra mim é um momento assim que eu gosto, sabe? É um momento comigo mesma, de autocuidado, e isso também é inegociável pra mim. Então, pode parecer que é uma coisa boba, uma coisa simples, mas é algo que eu priorizo e que é importante pro meu equilíbrio. Pode ser que tu vai ter esse momento inegociável contigo de manhã, de tu tirar um tempo para ler um livro, tomar o teu café com calma, fazer o teu planejamento à noite. Então tem várias coisas que tu pode estabelecer. Não, isso aqui é importante para mim, eu preciso manter porque isso me faz bem. Que coisas são essas? O quinto hábito que eu tenho para conseguir manter a minha rotina mais leve e equilibrada é fazer um bom gerenciamento de tempo. O nosso tempo, ele é limitado e eu sempre falo e reforço para todo mundo, para as alunas da VP principalmente, que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, porque o tempo vai, mas ele não volta. Então a gente precisa conseguir aproveitar ele da melhor forma possível. E se tu só deixa os teus dias correrem assim, sem se planejar, sem se organizar, tu vai perdendo muito tempo. Então, para que a gente consiga administrar as diferentes áreas da nossa vida, que são muitas, a gente precisa conseguir gerenciar as 24 horas do nosso dia. E saber gerenciar o tempo é muito mais do que simplesmente tu fazer um método Pomodoro, tu usar uma estratégia assim para conseguir ser produtiva. Vai muito além disso, tá? Isso são apenas estratégias. A gente precisa conseguir, de fato, olhar para nossa vida como um todo e organizar as diferentes áreas dela. Então, ao longo dos dias, tu saber distribuir as tuas atividades de acordo com as tuas demandas, tu saber encaixar os teus objetivos, né, no dia a dia. Então, por exemplo, se tu tem algum projeto profissional, um projeto pessoal, tu conseguir inserir isso na tua semana. Vocês me veem, né? Tô sempre fazendo alguma coisa, tirando algum projeto do papel, e não seria possível fazer isso se eu não soubesse gerenciar o meu tempo. Então, essa é uma habilidade muito importante de se aprender e um hábito também, né? É um dos principais pilares que eu trabalho com as minhas alunas dentro do Organizada com Leveza, que é um método onde eu te ensino de fato a fazer a tua organização para que tu consiga ter uma rotina com mais tempo, equilíbrio e leveza, e lá dentro tu vai de fato conseguir gerenciar o teu tempo, equilibrar as áreas da tua vida. Então, se tu quiser saber mais e quiser entrar na lista de espera para quando a gente abrir as inscrições, o link vai estar aqui embaixo para tu conhecer o ACL e fazer parte quando a gente abrir. E o sexto e último hábito que eu tenho para uma vida mais leve e equilibrada é cuidar da minha saúde mental. Gente, eu acho que não tem como falar sobre equilíbrio na rotina sem falar sobre saúde mental. E saúde mental engloba muitas coisas diferentes. Engloba a gente se dedicar àquilo que a gente gosta, porque isso nos faz bem. Engloba fazer terapia, engloba fazer atividade física, cuidar da tua alimentação e, de fato, ter hábitos saudáveis como um todo. Então, eu penso que a gente não pode deixar de lado a nossa saúde mental. Focar só na saúde física, mas esquecer de cuidar da gente por dentro também.
também, né, da nossa mente, do nosso emocional, porque se a nossa mente não tá bem, todo o resto não vai bem. Então, tu tirar momentos pra cuidar de ti, pra se priorizar, pra estar com as pessoas que tu ama, pra fazer coisas fora do teu trabalho, ter hobbies, ter paixões fora do teu trabalho, tu estabelecer esses limites que eu falei, se organizar de fato para que tu consiga aproveitar melhor o teu dia, tu fazer coisas que te fazem bem, ouvir aquela música que tu gosta, assistir a série que tu gosta. Todas essas coisas te ajudam a cuidar da tua saúde mental. E como eu falei, terapia também, né, que é super importante. Muitas vezes tem certas questões que tu precisa lidar e precisa da ajuda, né, de um psicólogo, enfim, de um profissional que vai estar ali te instruindo e te auxiliando. Então, saúde mental é um dos pilares, né, que eu também sempre ensino para as minhas alunas. Não tem como falar de organização e produtividade sem abordar isso, mas esse também é o 6º hábito que eu tenho. Então, fazer de tudo que eu posso para cuidar da minha saúde mental. Bom, eu espero que tu tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre uma rotina leve e equilibrada. Compartilha aqui comigo se tu já tem algum ou alguns desses hábitos hoje na tua vida, que se tu tá aqui, tu também tá buscando isso para ti. Não esquece de conhecer Organizada com Leveza aqui embaixo no link da descrição, para que tu possa garantir a tua vaga assim que a gente abrir novas vagas, né, que a gente tem algumas turmas aí, algumas vezes ao ano por tempo limitado. E eu sempre gosto de reforçar que o Organizada com Leveza não é um curso de dicas de organização, de hacks, nem nada disso. O Organizada com Leveza é um método que eu desenvolvi com base em anos de estudos, experiências, erros e acertos para que tu consiga criar a tua própria organização. Então lá dentro a gente trabalha com um método com 3 pilares, tá? Autoconhecimento, planejamento e manutenção. Então tu vai conseguir te autoconhecer em primeiro lugar para aprender o que funciona para ti e como tu vai se organizar. Depois tu vai aprender como fazer o teu planejamento da tua vida, dos teus objetivos, das tuas atividades e rotina, porque lá dentro do OCL não existe isso de fórmula mágica. Eu entendo que cada pessoa é individual, cada pessoa tem a sua personalidade, a sua realidade, então tu vai aprender a se organizar de forma que tu consiga seguir. E aí vem o 3º pilar, que é a manutenção, para que tu consiga manter essa organização na tua vida com constância. Então, fica o convite para que tu conheça o OCL. Se tu é nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Te agradeço por assistir e até o próximo!